qualquer coisa, mas vamos lá. Pessoal, nossa aula agora vai ser sobre geografia, e é um tema muito importante de verdade. Questões já caíram diversas vezes, e é muito legal, assim, de se aprender. Muito legal de se aprender mesmo, porque, assim, geografia é geografia, né, minha gente? Então, não é tão bom quanto sociologia, mas vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui estabelecendo formas. Como eu já expliquei para vocês em diversas vezes, toda vez que eu tive possibilidade de chegar para vocês e falar, eu sempre falei palavras. Palavras. Eu acho que usar essa palavra é muito, assim, estranho para mim. Vamos se apegar a termos, certo? Vamos se apegar a termos. E é isso agora que eu vou passar vários termos para vocês. Como a gente viu lá na aula de sociologia vários termos importantes, então nessa a gente também vai ter vários termos muito importantes que você precisa saber para que a gente desenvolva um raciocínio legal sobre esse assunto. Porque, assim, as questões do Enem vêm cheias de termos. Quando você olha para a questão, de boas. Mas quando você olha para as alternativas A, B, C, D, vem uma história de estoicismo, vem uma história de cinismo, vem uma história de empirismo, vem história de maiêutica, vem história lá de todas as formas. Então, é isso. A gente tem que aprender os termos. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Certo? Estrutura demográfica. Como é que acontece esse negócio de estrutura demográfica e estrutura populacional? Eu vou precisar aqui no início dessa aula um pouco de sociologia. Como eu conversei com vocês lá na minha primeira aula, na primeira aula do início do ano, quando não existia Covid, não existia pandemia, quer dizer, existia Covid, mas não existia pandemia. Não era a esse nível. Eu falei para vocês, lembram? Eu falei para vocês que a sociologia, ela ia surgir com um motivo. Ela ia surgir para uma coisa. Se alguém lembra, fala. Se alguém não lembra, vamos lembrar juntos. Eu falei para vocês que a sociologia, ela ia surgir com o advento de entender a sociedade para quê? Para poder mapear e depois ordenar, organizar, controlar, ter o poder. Então a sociologia, ela surge com esse advento. Entender a sociedade, classificar a sociedade para poder dominar, para poder exercer uma força mais suprema sobre ela. E nessa hora de geografia é isso. A gente vai estudar que existem termos que a gente classifica para uma coisa, que a gente classifica para outras. A estrutura demográfica de um país, ela vai ser dividida em várias partes. Como? A gente divide a população do Brasil, a população mundial, em vários termos. Étnica, ou seja, etnia, idade e sexo. Vamos falar de Brasil. Como é que a gente divide a população do Brasil? A gente divide a população do Brasil, olha, pessoal, foca, tá? Foca. Foca de verdade. Porque aqui é um termo técnico, aí quando eu chegar na hora boom da aula, eu falo, olha, preste atenção. Pequeno, lindo, maravilhoso que vai passar no Enem. A população do Brasil, ela é dividida como? Etnia, idade, sexo e ocupação profissional. São termos fundamentais que você precisa entender, que você precisa saber. Etnia é a estrutura étnica, vários povos, povo de origem africana, povo de origem afrodescendentes, que é a mesma coisa, povo indígena, povo europeu branco, povo e por aí vai, certo? Étnica. Idade e sexo, muito importante. É muito importante dividir a população em idade e sexo, porque a gente sabe quem são os novos, qual é a porcentagem de população nova, qual é a população adulta e qual é a população velha. E isso é muito importante saber, pequeno lindo maravilhoso. É muito importante você entender que a gente divide a população em idade, porque isso influencia muito aí a sua vida, isso influencia muito aqui a minha vida. E por último, gente, alguém tocou aí no coisa? Se for alguma pergunta, pode falar. E por último, ocupação profissional. A gente divide aí as pessoas que trabalham, as pessoas que não trabalham, as pessoas que são médicas, as pessoas que são professores, as pessoas que trabalham de trabalho informal. Aí vem o fenômeno da uberização, muita coisa. Certo, lindo, maravilhoso? Então vamos lá. Nós devemos entender que a população ela é dividida nesses 3 ramos. Étnica, idade e sexo, estão juntos, e ocupação profissional. Por quê? Porque quando eu vejo quando eu chego no Brasil e olho, não,
A população do Brasil, ela tem a grande maioria da população do Brasil, hoje, por exemplo, hoje nós temos 57% da população brasileira é afrodescendente. Isso significa o quê pra gente? Isso significa o quê para você? Significa dizer que metade da população do Brasil, ela é de origem afro. Mas, cara, como assim? Então por que tem tanto racismo? Né? Aí você tem que entender que o racismo é uma coisa estrutural e tem muita coisa em volta aí no racismo, certo? Existe a população branca, existe a população indígena. Né? O governo ele tem que se preocupar com políticas públicas para os indígenas, políticas públicas para o pessoal lá da afrodescendente que sofre racismo e políticas públicas... Não, o branco não tem racismo, mas políticas públicas que atendam esse povo. Então ele precisa mapear, certo? Eu vou distribuir 1 milhão de... Exemplo aqui, bem banal. É sério mesmo, pessoal. Exemplo banal. Eu vou distribuir aí 1 milhão de absorventes para o Brasil. Eu vou distribuir, tipo, 1 milhão... 1 milhão de... Alguma coisa que a mulher use, por exemplo. Mulher use. Eu vou distribuir uma quantidade muito alta. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma política pública voltada para acesso de gestantes. Então, é isso. A gente precisa entender que essa demarcação da estrutura, entender quantos são, entender quantos tem, que é uma coisa feita pelo lindo, maravilhoso IBGE, Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística. É ele que faz esse mapeamento aí do Brasil. Porque a partir do momento que a gente entende quantas mulheres tem no Brasil, a gente pode fazer campanhas sociopúblicas para atender aquela população. Certo, pessoal? Quando a gente entende que existe uma grande população que não trabalha, aí o governo para e pensa, nossa, 13 milhões de pessoas. Então, a pessoa para lá e diz, olha, a gente tem que desenvolver um projeto para desenvolver mais emprego. Certo? Então, é isso que acontece. Aí, quando o governo ele faz isso, né, divide a estrutura populacional, divide por faixa etária. Por exemplo, quais são as faixas etárias? De 0 a 19 anos, qual é a idade de você aí que está em casa, bebê? Você aí que está em casa, qual é a sua idade? Pare e pensa na sua idade, certo? Qual é a idade? Parou, pensou, lembrou da sua idade? Que às vezes eu esqueço da minha. Então vamos lá, jovens. Você é um jovem de 0 a 19 anos. Você é adulto de 20 a 59. E você é idoso acima de 60. Certo? É isso que a estrutura populacional ela diz e ela fala. Ai, mas para que isso, professor? Cara, se eu tenho uma população muito jovem, o que é que eu tenho que fazer? Se o IBGE descobre que tem muita jovem na sociedade, o que é que ele tem que fazer? Qual é a medida preventiva que ele tem que fazer no Brasil? Quais são as políticas públicas que atendem o jovem? Construir escola, emprego, blá, 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 blá. Se eu tenho muito idoso em um país, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Pessoal, isso é questão de prova, viu? Tu acorda. Se tu tiver aí sentado numa cadeira, se tu tiver aí fazendo um almoço, continue fazendo para não passar fome. Mas se tu tiver aí em casa, deitado, olha, tu acorda. Tu acorda porque isso aqui é questão de prova. Eu quero que tu passe. Viu? Se a gente tem, e principalmente isso aqui, ó, se a gente tem muito idoso na população, quais são as políticas públicas? Quais são as preocupações de um país? Qual é a preocupação de um país que tem muito idoso, pessoal? É a Previdência Social. Previdência Social. E aí a gente pode pegar 2 exemplos. A gente pode pegar o exemplo de Portugal. Se liga aí. Se liga. Se liga aí em Portugal. O que é que está acontecendo lá em Portugal? A população está muito idosa, meu irmão. A população lá está idosa. E é pouco jovem para trabalhar, para sustentar a coisa. Porque o dinheiro que paga a aposentadoria do jovem, do idoso, tem que vir de baixo. Tem que vir de baixo da pirâmide. Que é isso aqui que a gente vai estudar, ó. A nossa aula hoje, pessoal, é sobre pirâmide. Pirâmide etária. E a gente vai estudar várias delas. E olha, isso não cai no Enem não, viu? Acorda aí pra vida. Isso não cai no Enem não. Isso despenca. Isso é pior do que a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Eu vou dividir aqui essa pirâmide em 3. Falando-se de idade, viu, pessoal? Falando-se de idade. Ó. Aqui, ó. Viu essa pirâmide dividida em 3? Aí eu pergunto aí, querido e maravilhoso, quem é que tá no topo dessa pirâmide? Quem é? Aqui, ó. Dando lápis na boca, vendo nós pegar coronavírus. Quem é que tá no topo da pirâmide? É os jovens.
Quem é que está no meio dessa pirâmide? Falando de idade, viu? Quem é que está no meio dessa pirâmide? Os adultos. Quem é que está em cima? Os idosos. Você entende o que com isso aqui? Que a população jovem é maior. Que a população adulta é um pouco menor. Que a população idosa é um pouco menor ainda. Professor, o que é que tu quer dizer com isso, Daniel? O que é que tu quer dizer com isso, meu irmão? Isso aqui acontece em qualquer país? Não. Isso aqui não acontece em qualquer país, não. Tem países que tem sua pirâmide etária assim, ó. Nossa, doido, tô desenhando mal, hein? Ó, tem países que sua pirâmide etária é assim. Pouco jovem, muito adulto. Tu presta atenção que isso vai cair no Enem, querido lindo maravilhoso, vai passar no Enem. Pouco jovem, muito adulto e a mesma quantidade de velhos. Ah, professor, então tu quer dizer que essa pirâmide que tu tá falando aí, ela pode ser invertida? Tu quer dizer para mim que essa pirâmide ela pode mudar? Com certeza. E isso acontece em qualquer país. Inclusive, ó, preste atenção nessa pirâmide aqui que eu tô te mostrando, pequeno lindo maravilhoso, que vai passar no Enem. Essa pirâmide aqui tem um nome especial para ela, viu? Um nome especial para ela. Quer saber qual é o nome especial para ela? Bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É quando uma população tem muito jovem, muita gente adulta trabalhando. Significa dizer que muita gente trabalhando, ali vai ter mais dinheiro rolando, ali vai ter mais dinheiro funcionando. Isso é muito importante. Ok, prof. Entendi o conceito de pirâmide etária. Mas e o que mais? O que mais que tu pode me falar sobre isso? Vamos dividir essa pirâmide etária no meio? Bora? Bora dividir ela no meio, pessoal? Bora? Vamos lá. Ó, aqui, vou riscar ela no meio. Ó. O que é que tu entende por isso? Lembrando que antes a pirâmide eu falava só sobre o quê? Eu dizia que a pirâmide ela era só idade. Agora não, quando eu divido essa pirâmide etária, quando eu divido essa pirâmide no meio agora, eu quero dizer que de um lado tem homem e do outro lado tem mulher. Ai, professor, mas isso não influencia em nada. Igualdade de gênero, ok. Vamos lutar pela igualdade de gênero, sim. Só que aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Uma coisa muito importante. Acorda. Porque a pirâmide, ela denuncia algo muito interessante. Muito interessante. Vocês já perceberam que existem vários memes? Por isso que eu tô com raiva. Eu tô com raiva porque eu queria dar essa aula com meme. Eu queria dar essa aula com meme. E a outra também. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar que homem vive menos? Já ouviram falar? Homem vive menos. Aí depois tem uns memes lá do homem pendurado numa seca. Do homem usando um secador dentro da banheira. Já viram? Já viram? Você já viu que um homem vive menos? Ai, professor, quer dizer que isso é verdade? Olha, é sim. Homem vive menos. E isso está provado aonde? Na pirâmide etária. Porque existem pirâmides que mostram assim, ó. Mostram que as mulheres... Você que está aí em casa. Amanhã é dia dos pais. Não vou estar com o meu. Não vou estar com o meu por causa de regionalização. Estou em João Pessoa agora, nesse exato momento. Meu pai está no interior. Certo? Mas você que tem pai em casa. Né? Tipo, assim, você que tem pai. Já percebeu? Você que não tem também. Já percebeu que o homem, ele vai menos ao médico? Já percebeu? Já percebeu que a preocupação do homem de ir ao médico é menor? Porque, tipo, cara, minha mãe de verdade, ela vai no médico assim, olha, se ela não for uma vez por mês, olha, sinceramente, ela é, e minha mãe é o quê? Ela é louca? Não, minha mãe, ela é prega-vida. Ela vai no médico porque ela vai cuidar da cidade. Minha gente, sabe quando foi a última vez que meu pai foi no hospital? No dia que ele nasceu. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Meu pai veio de uma origem que, tipo, tá trabalhando até hoje. Isso me preocupa? Claro, eu como filho tô preocupado com ele. Mas meu pai foi no hospital quando ele nasceu. E olha que eu nem sei se ele nasceu no hospital, viu? Porque meu pai, como tem origem da agricultura, eu acho que meu pai nasceu... O pessoal naquela época nascia no mato. Nasci lá no meio do matagal. E eu acho que meu pai nunca foi no hospital. Eu não tenho lembranças de meu pai ir no hospital. Então, isso evidencia que o homem se cuida sim. E se o homem cuida menos da sua saúde, isso significa dizer que ele vai morrer mais rápido. Se tudo hoje, por exemplo, teu pai vamos fazer exemplo, um homem hoje. Eu vou pegar mais exemplo de pai não, um homem. Se um homem ele tem 12 anos, não, um homem ele tem 20 anos, e ele descobre uma doença. Ele vai no médico constantemente, ele descobre uma doença. Uma doença em estágio inicial.
Quais são as chances dele se melhorar? Dele melhorar dessa doença? Se melhorar, nossa. Dele melhorar dessa doença? São altas. As chances daqui são altas dele se melhorar. Mas, tipo, os homens hoje, eles vão pro hospital, minha gente, quando tá na hora da morte. Mas eu sou um homem que me cuido. Pessoal, eu estou falando do geral. Eu estou falando no geral. Abre exceções para a vida, abre exceções para o mundo. Certo? Lindo, maravilhoso. Abre exceções. Certo? Então, os homens, eles se cuidam menos. Então, eles morrem. E isso está representado. Aí, vai lá e cai na prova. Cai lá na prova. Cai uma questão lá na prova perguntando se por que o lado da mulher é mais grande. Né? Que o lado da mulher é maior. Isso aparece na prova. Temos que estar preparado para tudo. Você sabe qual é a resposta? Porque as mulheres, elas se preocupam mais com a saúde do que os homens. Certo? Deixa eu ver mais aqui. Aí nós temos a base, o corpo e o topo. Então vamos lá. A pirâmide, ela muda com o passar do tempo, certo, pessoal? Outra coisa muito importante que eu quero falar aqui com vocês. Hoje, eu quero que você responda, para você comprovar que você está assistindo essa aula. Aí, nesse coisa. Fala para mim, se você for filho único, põe 1. Se você tiver, tipo, 2 irmãos, põe 2. Por favor, pessoal, faça isso por mim, para me acordar. 4, isso, Gabriela. 4, 2. Continue. 1, top. 2, 2. Aí, gente, vocês estão assistindo a aula, tô feliz por isso. Certo. 3, Eu sou em 3 também, tipo, lá em casa, quando eu fazia a feira, era tudo em 3, né? 6, arrasou, viu? 7, parabéns, incrível. Eu tô falando de filhos, pessoal, viu? Rosilda aí já se empolgou e colocou 2 e mais 2 de... Sim, vamos lá, pessoal. Foca. Agora, eu quero que você me responda aí nesse chat. Quantos irmãos tem o seu pai? Quantos irmãos tem sua mãe? Né? Quantos tios você tem? Se eu for contar quantos tios eu tenho, eu nem sei. Eu tenho que parar e dizer, peraí, tem fulano, cicano, beltrano, 10. Olha, Daniela Medeiros aí mostrou a realidade do Brasil. Vocês estão percebendo, pessoal, que hoje as pessoas têm menos filhos? Que as pessoas hoje têm menos filhos que antigamente? Estão percebendo? Minha mãe, ela tem, eu não sei, eu não vou parar para contar porque eu estou dando aula agora, mas depois eu conto. Minha mãe, ela tem 7 irmãos. Agora, meu pai, minha gente, porque meu avô, ele era safado, o velho era safado, gente, já morreu. Meu avô, ele teve 27 filhos. 27 filhos. Eu tenho 26 tios. 24 vivos. Você sabe o que é ter 24 tios vivos? Você sabe como é isso? Então, preste atenção aqui nesse exemplo lindo, maravilhoso que vai passar no Enem. Preste atenção aqui comigo. Isso influencia. Isso influencia a pirâmide etária. Significa dizer que antigamente as pessoas tinham mais filho. Hoje, é verdade, a Japrini é briga, menino. Quando todo mundo se encontra, é briga. É briga de verdade, briga de faca. Né? Vamos lá. Agora vamos focar aqui na aula, pessoal. Foca na aula. Foca. Para aqui comigo. Você acha que isso vai influenciar a pirâmide etária? Com certeza. Com certeza isso vai influenciar a pirâmide etária. Porque quanto mais jovem tiver, porque assim, a média de filhos de antigamente, eu acredito que era 6 ou 7 por mãe. A média de fertilidade. Não sei se é fertilidade, porque natalidade é o número que nasce. Fertilidade é o número de filhos por mulher. A média de fertilidade antigamente era 6. Hoje, a média é quase 3, 2 e tal. E vai mudar. Porque, tipo, futuramente, tipo, eu quero ser pai, não sei como. Eu quero ser pai, mas eu não sei como é que vai acontecer. Mas, tipo, eu quero ter um filho, Eu quero ter um filho porque, tipo, eu vou estudar, eu vou trabalhar para dar tudo do bom e do melhor para ele. Sabe? Não sei se eu quero ter 1 ou 2 ou 3, não sei. A vida que sabe. E ninguém sabe nem como é que isso vai acontecer, mas é isso aí. Então, percebem que isso afeta a pirâmide etária? O que isso significa? Significa dizer, peraí, como assim? Você não sabe como, prof? E deixa entre aspas. Não sei como porque eu estou estudando. Estou estudando muito. Né? Mas eu estava vendo que a França estava incentivando. Exato! Isso aí! A França está incentivando. O Brasil não está ainda. Mas vamos parar.
por aqui. E vamos focar em uma coisa interessante. Depois eu leio bem direitinho aqui o teu negócio, Maria. Gabriel. Lembra da... Gente, o negócio aqui caiu tudo. Lembra da pirâmide etária? Lembra? Lembra da pirâmide etária que eu falei para vocês? Lembram dela? Lembra que eu já expliquei várias coisas sobre ela? Isso aqui é chamado de bônus demográfico. China é um exemplo também. China, por muito tempo, ela incentivou a política do filho único. Todo mundo só podia ter um filho. Isso vai acontecer o quê? Lá no futuro, muito velho, muitas pessoas... Nossa, foi grotesco de novo. Muita pessoa idosa, pouco jovem. Isso desestabiliza o país, minha gente. Desestabiliza. Certo? Então, a lógica é que essa pirâmide se inverta. Hoje, no Brasil, nós estamos assim. O Brasil, hoje, ele está passando por uma coisa chamada de bônus demográfico. Bônus demográfico. Nós temos muitos jovens que estão entrando no trabalho, pro trabalho e pouco idoso. Isso influencia em quê? Isso influencia lá na Previdência Social, que o pessoal que ia mudar a idade, lembra? Isso aí é bem corriqueiro. Sim, pessoal, eu não sei que horas essa aula acaba. Acho que é 11h20, mas eu tenho que terminar uma coisa muito importante aqui com vocês. São 2 temas importantíssimos. Eu falei. Foca, pessoal. É o mais importante da aula, mais importante. Foca. Sim, redução da taxa de mortalidade, várias pirâmides etárias. Inclusive, vai aí no Google e coloca assim, pirâmides etárias. Você vai ver que é tudo diferente. Você vai ver que isso influencia muita coisa, sabe? Mas eu tenho que explicar uma coisa muito importante para vocês agora. É a coisa mais importante da aula, né? Que é sobre PEA e PEI. Eu vou escrever aqui bem grande no caderno. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes da aula é isso aqui. Pessoal, eu acho que vai ficar errado, mas ó, é PEA. PEA. PEA, PEI. PEI. PEA e PEI. Sabe o que significa PEA e PEI? Tá? Eu acho que vai ficar ao contrário aí, não sei. Ó, PEA, população economicamente ativa. População economicamente ativa. PEI, população economicamente inativa. Escreve aí, pequeno lindo maravilhoso que vai passar no Enem. PEI, PEI, tá? População economicamente ativa. Agora vamos saber o que é que? Vamos dar nome aos bois? Nome às boiadas? Bora lá? Lindo e maravilhoso que vai passar no Enem. PEA, PEI. O que é a PEA? População economicamente ativa. É toda a população que trabalha. E a gente sabe que... eu imagino aqui. É toda a população que trabalha, que tem um emprego fixo, que a população vai ser mais na pirâmide. Sim. Deixa eu ler logo esses comentários aqui. Eu estava vendo que a França estava incentivando a natalidade, pagando pela quantidade das crianças de uma família para poder pagar a previdência. Isso! Exatamente. O Brasil daqui a pouco ele vai precisar fazer isso também, viu? Inclusive já até tem. Tem um negócio chamado salário maternidade. Salário e maternidade. Que eu não sei qual é o foco principal primordial, mas de qualquer forma ele ajuda nessa questão aí de incentivar as pessoas a terem filhos. Que a população vai envelhecer mais na pirâmide. Sim, aí agora tá lotado de homem lá, filho único homem. Sim, isso aí. Jamile, calma que eu vou finalizar aqui a aula e aí tu já inicia a tua, certo? Ó, pessoal, PEI e PEI, população economicamente ativa. PEI, população economicamente inativa. População economicamente ativa são as pessoas que trabalham. População economicamente inativa são as pessoas que não trabalham. Agora vamos saber o que é o quê? Ó, onde é que estão os desempregados? Onde é que estão os desempregados? Na PEA ou na PEI? Na PEI. População economicamente inativa, população que não gera renda, população que não trabalha. Certo? Onde é que está o estudante? Onde é que está o estudante? Na PEI. População economicamente inativa, que não trabalha. Onde é que está o idoso? Da Previdência Social? PEI. População economicamente inativa. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Eu ia falar um nome aqui, mas deixa. Onde é que está o teu pai aí, ou a tua mãe aí em casa que está com carteira fechada? Se tiver, que bom. Se não tiver, calma que ele vai conseguir. A hora chega. PEA, população economicamente ativa. Isso aí, Maria Gabriela Leão da Rocha. É isso aí. Eu esqueci já o clichê. Mas é isso aí. PEA e PEI. População econômica inativa e população econômica ativa.
Uma gera renda, a outra não gera renda. Aí, o que a gente tem que entender modificações que acontecem aí dentro, tá? Porque, ó, dentro da PEA, eu não sei, a gente também pode encaixar a terciarização e a terceirização, que aí entra a uberização. Uberização é uma palavra que você tem que aprender agora. Agora! Se você estiver fazendo resumo, se você estiver na parede do quarto, por mais que você leve uma surra da sua mãe, escreva a palavra uberização na parede. Porque a uberização é uma coisa muito importante. Uber não é só quem dirige Uber, não, minha gente. Viu? Uberização é um processo de trabalho informal. Se você aí faz tiara, se você faz aliança, se você dá aula, se você trabalha de forma informal, o nome disso é uberização. Não fique pensando que uberização é só quem trabalha dirigindo Uber, não, porque não é não. Inclusive, isso pode ser tema de redação. Os impactos da uberização na sociedade brasileira. A contribuição da uberização. Porque hoje, minha gente, muita gente trabalha informalmente. Esses 19 milhões que não são empregados, eles vão procurar um trabalho informal. Vão procurar um trabalho informal. Certo? Escreva uberização na parede. Sim. Escreva uberização. Nem que você leve uma surra da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do teu tio. Porque isso é muito importante. E é muito importante que você saiba o que isso significa. Uberização são pessoas que trabalham informalmente. Ah, quer dizer, professor, que Uber... Tu quer dizer que Uber não é processo? Claro! Minha gente, se um Uber hoje... Se um Uber... E olha só, que a uberização, você não tem direito a nada. Se um Uber hoje for assaltado, olha, tô nem aí, Uber. Se vira, dá teus pulos. Certo, mané? Certo? Porque não existe uma política que garanta o direito daquelas pessoas. Não existe lei trabalhista que defenda eles ainda no Brasil. Então a uberização é um problema? Sim. É um problema que tem seus pontos positivos e negativos. Mas entenda, uberização são processos, são pessoas que trabalham informalmente. Certo? Entendido? Jamile, tá aí? Oi, tô. Eu acho que já deu minha hora, já falei demais, já alisei. Mas deu para terminar tudo certinho? Pronto, eu acho que foi tudo o que tinha para dar. Acho que se tiver para dar é só uma fórmula daqui. Então, entender o conceito de pirâmide, entender porque a geografia tem que fazer esses paranauê para poder entender a sociedade, porque através disso eles criam políticas públicas, políticas sociais, que são coisas que vocês precisam entender bem, que são, mas que não é algo para essa aula. Redução da mortalidade, redução da natalidade. Uma coisa que fez com que a pirâmide mudasse muito também foi tipo a qualidade, a saúde. Hoje as pessoas vão mais ao médico, foca nesse negócio do homem que não vai para a saúde. Então, aquele meme lá de que o homem não se cuida, ele é super verdadeiro, real. O homem hoje, ele tipo não tá, ele é pouco preocupado com a saúde. Então é isso, pessoal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima para que vocês vão assistir. Jamile, pode desligar. Hum.